Como é que você renova depois o contrato dos meninos? Como é que você cria um ambiente de igualdade? Né? Ele é um ótimo menino, vai dar certo, vai jogar bem no São Paulo. Menino não, já tem 29 anos. Mas eu prefiro apostar mais naqueles que formar um time guerreiro ali com conteúdo, sem grandes estrelas para poder associar dessa engrenagem única, né? Mas eu acho que ele é bom menino, tomara que dê certo. Eu não gastaria o dinheiro, é diferente. Nem no Nenê, nem no Diego Souza, por exemplo. Não, o Nenê talvez. O Nenê veio bem pro São Paulo. O Diego Souza foi caro, né? Foi caro. O problema não é o sujeito, é quanto ele vai custar, quanto isso vai endividar o clube, quanto vai dificultar a gestão financeira do clube. Então, às vezes você tem esse jogador na base, né? Você tem esse jogador na base, ele acaba não jogando porque você tem a obrigação de colocar lá. Então, aí você vê os meninos jogando e fala, puxa... Tietê, você contrataria? Tem um pouco de dúvida quanto à performance, porque o jogador quando sai, ele veio lá do Red Bull, não foi? Não, ele tava antes do Audax. Veio do Audax. Aí fez um excelente campeonato pelo Palmeiras, jogando em posições que ninguém sabe bem qual. Ele era um volante lateral, jogador ali. O Cuca gosta muito. Gosta, tático e tal. Foi muito bem. Foi vendido rápido. Com o Cuca, inclusive. Mas foi vendido rápido. Aí vai jogar lá na onde que ele tava? Tava no Dinamo de Kiev. Dinamo de Kiev, um lugar até o cara vir recuperar, mesma coisa que a China, a Ucrânia, até ele voltar e atingir performance de campeonato brasileiro, que é muito competitivo, que é desgastante, que, sei lá, demora 6 meses. Jogador para repatriar de China em lugar... com pouco tempo, Marcos? Pô, sim. Ele ficou pouco tempo lá, né? Pois é, mas é o suficiente para você ter desgaste e tal. Então, tomara que dê certo. Claro, bom jogador. Mas eu não vi ele fazer uma performance tão importante no Palmeiras para ser tão valorizado como possa estar sendo. Então, tomara que dê certo. É que o primeiro ano do Tietê no Palmeiras foi melhor que o segundo, né? 2016, o segundo ano dele foi 2016, que ele jogou muito bem no Palmeiras com o Cuca. Aí o Palmeiras libera o jogador, né? Por quê? Porque foi bom negócio. Mas se fosse tão bom negócio, ficava, né? Fosse tão bom. Então, alguns questionamentos que eu faço. Eu acho que São Paulo tem em casa jogadores que possam fazer essa função sem o grande custo financeiro. O que acontece com o Lisieiro, hein, Marco? Porque o Lisieiro é um bom jogador, mas ele vive se lesionando também. Eu acho que é ainda coisa de menino, né? Ainda de emocional, de se adaptar ao jogo, se desgastar. Esses meninos, pode prestar atenção, qualquer jogador de 19, 20 anos vai pro profissional, no fim tem cãibra. O cara no fim tá tenso, o músculo já começa a contraturar, já começa a sofrer. Olha o Cuca jogando. É o Cuca ali? Ele mesmo. É rachão, né? Eu confio muito no Cuca. Eu tenho, assim, muita expectativa favorável à vinda dele. Tanto que eu falei, você traria o Cuca nessas circunstâncias? Eu falei, não, traria para ontem. Com 2 meses de prazo, não, quero ele agora. Você força a mão lá para ele vir logo. E aí fez bem assumir logo nessa reta final do Paulista. Foi muita coragem. Muita coragem. Você pensa bem, você é um sujeito que vai assumir para o Campeonato Brasileiro. Você vai jogar o jogo do Allianz Parque e vai lá assumir o time no banco, sendo que a primeira partida já foi um empate. Quer dizer, é muito mais confortável ele ficar lá em cima, põe o Mancini, tal, e vamos deixar o barco correr. Perdeu, não fui eu. Ele foi lá. Então isso me admira no Cuca. Ele é corajoso. Agora, precisa ajudar, né? Lá dentro precisa ter ajuda para ele desenvolver o potencial dele. O Marco, o Luiz Imbuzeiro está perguntando, em cima disso aí que foi dito a respeito do Mano agora, o que acontece com o refis do São Paulo? O São Paulo tem muitos jogadores lesionados ultimamente. O São Paulo tinha jogadores lesionados, que a média de idade dos jogadores do São Paulo é acima de 30 anos. Esse foi o outro engano quando saiu o Aguirre, né? E trazer o treinador da base. Por quê? Porque ele treinava jogadores sub-20. A estratégia dele é de sub-20. Aí você dá um time over 30 para ele trabalhar com o mesmo princípio de jogo. Quer dizer, não há quem se sustente, não há quem consiga reproduzir o seu trabalho quando você pega uma equipe que é o oposto daquilo que você trabalhava. Então se apostou muito num treinador que é de base, com jogadores que eram média de 30 anos. Aí vem a sobrecarga física, vem as lesões.
o Aguirre não aguentou, o time fez um primeiro turno de campeão e um segundo turno de luta pelo rebaixamento. Por quê? Porque o time não suportou pela faixa etária, o ritmo do jogo. Aí troca 5 rodadas antes, põe um rapaz que é da base, que agora está na seleção brasileira, e dá a ele um time de veteranos. Então as estratégias não combinaram bem. E agora com o Cuca, vamos ver se a parte com o Carlinhos física, o Wellington que está ali, estou vendo ele ali também, grande preparador físico, rapaz de altíssimo nível. Mas esse time veterano, Marco, desculpa, a exceção do Diego, quem mais saiu desse time veterano? Nenê continua, o Everton continua, Jusilei continua, o Reinaldo já é um mais veterano que garoto. O Edmar saiu, foi pro Bragantino, o Red Bull, né? Mas assim, agora, né? desses veteranos aí, está lá. Menos uma coisa a saída e é mais a entrada dos mais exatamente. Na verdade, tem jogado mais garoto. Não significa sair do clube, significa sair do time. Sim, mas o Everton continua titular, o Jusilei foi titular na final. Foi porque o Liseiro estava machucado. O Liseiro, o Mano acabou de considerar, assim, ele não está conseguindo ter uma sequência, toda hora machuca. Sim, mas vai acabar botando ele para jogar. Garoto, daqui a pouco ele está aí de novo. Tem muita gente boa para jogar. Você abriria a mão do Nenê pro Fortaleza? Precisaram conversar com ele. ele. Reserva, né? Vamos lá, eu sou amigo do Nenê, gosto muito dele. Tecnicamente é um jogador primoroso. Olha, essas coisas assim, senta aqui. Você tá bem, você tá afim, você vai ficar no banco, você entra quando puder, você vai dar o máximo. Você vai compreender isso? Você vai entender, você vai ficar enchendo o saco? Não, então fica. Você é um talento. Vai fazer bico? Isso. Aí não então, fica, assim, futebol é resolvido no tete a tete. Vou perguntar outra coisa, Marco, a respeito do Carneiro. É triste. Queria que você falasse sobre isso. Tá com É um menino que veio pra cá, é um menino, né? Menino. Sozinho, entrou em depressão, escolheu um caminho errado. São companhias, né? Eu falo sempre isso. Você, se fosse o presidente do São Paulo hoje, o que você faria com ele? Eu ia aceitar a punição, se houver, claro, porque se der a contraprova positiva, ele está suspenso 1 ano. Me parece que a legislação atual não permite nem que o jogador treine. Não. Eu acho um absurdo, que a única maneira de se reabilitar alguém é a laborterapia, é o trabalho, né? Claro. Você tem que devolver, e ainda mais um atleta, que o trabalho dele é o próprio corpo, quer dizer, você está privando o sujeito de continuar a vida esportiva dele. Nenhuma punição pode ser privada de você. É como se fala, você não pode comer mais, você é jornalista, não fala mais. Quer dizer, isso eu tenho que trabalhar, eu tenho que, pelo menos passado o período que eu estive punido, eu tenho que retornar em condições de trabalho. Quer dizer, você vai punir o sujeito 2 vezes, que é 1 ano. O cara, isso é absurdo. Isso é uma legislação. Aliás, a gente estava dizendo aqui absurdo. Até, o Marco, se não é o caso de alguma entidade de peso no mundo, porque isso é tão confrontar essa determinação. Humanamente absurdo, não tem outra palavra? É desumano. Que não é desumano, não é o caso de uma CBF, nós estamos até aqui a CBF, ou um clube. Você que está lá, Marco, olha, escuta aqui, olha, dona FIFA, eu acho, nós vamos, o seguinte, esse cara eu acho que cabe nos conselhos da FIFA debater esse aspecto, os conselhos médicos, tem gente... né? Pois é porque se confunde muito a droga social com a droga do desempenho. Sim. Eu acho inaceitável algum atleta usar drogas para ampliar o seu desempenho. Também acho. Absurdo. Agora, o cara tomou um remédio errado lá, um desses de gripe e tal, até tomei ontem. Se fizer antidoping, dá positivo. Então, vamos lá. Esse é um doping ocasional. O social, que é a droga do consumo mundial aí, da cocaína, da maconha e derivados. Pô, esse cara precisa de tratamento, precisa de orientação, precisa de ajuda. De punição. E não é punição. Então, desportivamente, sim. Olha, a punição tem que haver, claro, assim. Mas sabe como é que eu faria? Assim, a grosso modo, lógico, não legislo nisso, mas eu, como médico, olha, o cara vai ficar suspenso, sei lá, 3 meses. Só que nesse período ele vai fazer e pagar do bolso o antidoping dele semanal. Semanal, vou colher vai ser avaliado. Vou colher tua urina. Porque ninguém faz isso, ele está suspenso 1 ano e ninguém... Já o cara vai ficar debaixo da ponte. E algumas decisões são até mais radicais. Aquele garoto do Santos, Vitor Diogo. A primeira pena que ele pegou foi de 4 anos, gente. Aí o Santos recorreu, caiu para 2. E acho que nos próximos dias aí vai ter hoje, uma revisão. Está indo em Brasília pedindo uma revisão. Porque por droga social, cara, é o problema do mundo.
né, do mundo, da sociedade, do jovem, né? Imagina se fosse seu filho. Sim. Né? Então eu acho que não tem nenhum sentido você privar o sujeito de... Você sabia, não pode nem entrar no estádio de futebol. Isso é um absurdo. O Guerreiro quando o Dinei teve esse problema comigo, foi o primeiro, acho que de cocaína lá no Curitiba, o Joel Malucelli, que eu faço questão de elogiar todo o tempo, ele virou para eu tenho 6 filhos, o que nós vamos fazer com ele? Foi assim que ele falou comigo, nós não vamos largar isso. E a sociedade de Curitiba é uma sociedade forte, um pouco mais tradicional e tal, conservadora. E não, ele vai treinar, vai ficar treinando com a gente aqui. E foi por conta disso, e apoio do Coronel Ferrarini, de outras pessoas depois. Mas a época podia, né? Então, mas era o certo. Claro que sim. Era o certo. Claro, é isso que você tá falando, né? É isso que eu estou dizendo. Então nós desenvolvemos nele, e ele foi espetacular. Eu sempre vou lembrar com carinho e saudade do Dinei, que ele se propôs a fazer isso tal, e conseguiu. Tanto que depois ele fez um sucesso enorme no Corinthians. Ele dava palestras na época. Dava, fez um monte de coisa boa. Bacana. Então, quer dizer, a gente conseguiu superar isso de uma forma positiva. Agora, você pega o cara, tranca ele dentro de casa, ele vai se suicidar, ele vai agredir, ele vai bater em quem bateu nele. Imagina, uma pena de 4 anos. Você decreta o término da carreira do cara. Agora, se for por anabolizante, se for por ganho de performance, trapaça, bane o cara do esporte, trapaceiro, ladrão. Agora, se o sujeito faz isso porque ele não conseguiu se controlar, pô, é o fim do mundo você punir. O Arco ajudar e não quer usar a mesma régua. O Wagner Luiz está dizendo aqui, Marco Aurélio, com sua lucidez, é uma luz para o atual futebol brasileiro. Fala com conhecimento e de uma forma simples. Obrigado. O torcedor de São Paulo pede demais você, presidente do clube. Quando que isso vai acontecer? Cara, o processo político lá é tão complexo, tão cheio de pequenos grupos, de pessoas que lutam por determinados poderes e tal, que eu sempre falei isso. Se eu um dia for presidente de São Paulo, será pelo São Paulo, não por mim. Eu não tenho nenhuma vontade ou necessidade de ser presidente de São Paulo para o meu ego, para a minha satisfação pessoal, para eu contar na esquina, porque eu já fiz o que São Paulo precisava. Fui campeão do mundo com São Paulo, trabalhei 20 anos lá, fui médico, cuidei de inúmeros ídolos que hoje são meus amigos. Enfim, a minha vida lá está totalmente preenchida e rica. Então não seria isso que ia me mudar, né? Ia ser melhor ou pior para mim. Agora, eu acho que eu podia ser para o São Paulo muito mais do que eu fui até agora. Poderia ajudar muito o clube, mas é uma decisão muito do conselho, do sócio. Há pessoas que se antipatizam comigo porque eu apareço, eu falo, o torcedor gosta. E a política, infelizmente, ela é feita desse... O voto vem, muitas vezes, de gente que talvez não se simpatize comigo. E o torcedor, sim. Talvez isso seja uma das grandes razões da antipatia. Mas eu, pelo clube, sim. Eu gostaria muito de poder ajudar o clube. Mas não por mim. Por mim, zero. Eu estou muito feliz. A minha vida é tranquila. Eu tenho uma família ótima. Eu não preciso disso para o meu ego. Mas eu acho que o São Paulo poderia precisar. Se o São Paulo precisar e alguém entender que precisa, sim. Caso contrário, eu fico muito bem na arquibancada assistindo as partidas. E... O Júnior Matias, mano, tá dizendo o seguinte. Mano, a punição... Agradeço as palavras do rapaz. Ah, sem dúvida. O Júnior Matias tá dizendo o seguinte. Mano, a punição do Diogo Vitor foi diminuída de 24 para 18 meses e dia 25 de outubro ele já estará apto a voltar a jogar. Qual foi a causa? Cocaína. Cocaína. É igual o caso de semelhante do Carneiro. E é que ele teve alguns problemas. E eu vi umas fotos dele, ele tá gordo. Ele tá gordo. Claro, porque toma antidepressivo, aí começa a entrar em uma crise pessoal e tal. E aí acabou. Decretam o término da carreira. Se o cara pegou o convívio com os outros. Claro, foi pego com droga, tá bom, vai treinar aqui de manhã, de tarde e de noite. Vai morar no clube. Pô, vou cuidar de você, vou te abraçar. Pô. Ô, Marco. Fabinho, você tem aí informações do Botafogo? O que vai estrear é o Eduardo Barroca, né? Novo treinador, ele tá de volta. O Diego Souza não joga porque tá machucado. E no contrato. Sim, ele foi contratado. Ele saiu do Corinthians, ele era do Botafogo. Ele saiu do São Paulo. Não, Eduardo Barroca. Tá. Ele perguntou se está efetivado Eduardo Barroca, não é isso? Eduardo Barroca era do Botafogo, foi pro Corinthians e agora já voltou como treinador do time profissional, já é efetivado, sim.
O Diego Souza está machucado, mas mesmo assim o contrato, aquelas bobagens, eu te empresto, mas se jogar contra mim tem que pagar uma multa. 400 pau. E o Botafogo não pagaria também, porque não está nadando de braçada, mas ele está machucado. E não paga depois. Aliás, o Inter fez isso, o Flamengo fez isso com o Inter do Hever, aquela confusão toda. Como novidades, a volta do Joel Carli, a zaga do Botafogo, ele ficou fora da reta final do campeonato estadual com problema no ombro, está de volta. Vai jogar do lado do Gabriel, que veio do Atlético Mineiro. Tem o Bochecha, que é jogador que o Barroca conhece bem da base, jogou com ele. Esse é bom, esse é isso que você gosta. Esse eu gosto, esse é bom. O ataque tem Pimpão. Pimpão. Eu sou fã do Pimpão. Pimpão. Ontem deu um Pipico do Santa Cruz. Pipico. Aqui a gente tem o Pipinho. Nós temos o Pipinho. Temos o Pipinho. O Eric vai ser o falso 9. O falso 9. O que você acha do falso 9? Isso é uma bobagem. Teremos o Cícero também. Não, mas olha só, tem uma importância, mano, que o Marco vai poder até discorrer um pouco mais, Sormani. Porque esse falso 9 vai quebrar as linhas do São Paulo. Pode quebrar as linhas? Vou saber. Uma marcação alta, né? O cara vai flutuar. Vai flutuar. Mas o ataque vai ter exatamente isso. O Eric, que é um jogador que joga no lado do campo, da beirada, como era um ponta, os bons velhos e tempos, e o Pimpão do outro lado, e o Cícero, que é um cara que tem essa facilidade de entrar na área, tem bom cabeceio, mas é um cara que vai ficar, esses três vão ficar ali na frente, fazendo um furdunço, um tumulto, o João Paulo um pouco mais atrás. É o Botafogo que, segundo o Barroca, vai para vencer o São Paulo no Morumbi. Então vamos fazer o seguinte, vamos opinar sobre esse jogo? Flavinho, o que você acha que dá? Acho que dá São Paulo. Eu estava lendo aqui sobre o Barroca, juro que eu não o conhecia. Foi o técnico mais jovem a vencer um jogo de Série A até hoje. Contra o Flamengo, dirigindo o Bahia, aqui no Rio de Janeiro, goleou o Flamengo. Sinceramente, eu não 2011. Associando quando o Joel Santana estava para assumir o Bahia, e aí ele internamente ficou. O nome é figura. Mas eu acho que o Botafogo... Dá São Paulo. Oi? Você acha que dá São Paulo? Acho que dá São Paulo. Acho que o Botafogo ele tende a entrar nesse campeonato com a consciência de que não cair já tá bom. Marco. Não, São Paulo. O Marco tem muita mensagem do torcedor de São Paulo te elogiando, pedindo para você assumir a presença do São Paulo. Enfim, você sabe disso, né? Você sabe. Eu sinto isso, é diferente, né? Todo lugar que eu vou, no aeroporto, no jantar. Ontem mesmo eu estava aqui no shopping aqui da Barra, passaram torcedores de outros clubes e perguntaram sobre isso. Então, é gostoso, é muito legal, bom. Né? Não me muda em nada, volto a dizer, não muda nada. A minha vida já está concluída em grande parte. Então, daqui para frente é só não errar. Não posso errar mais. A gente fica com uma idade que se errar é uma desgraça, né? Então eu não posso jogar fora o que eu conquistei. É como um cassino, né? Você ganhou as fichas, são todas aqui. Você vai arriscá-las ou vai embora para casa? Tá dizendo vai para casa. Pelo São Paulo, eu arriscaria as fichas. Botafogo e São Paulo. 2-0 São Paulo. Mano? São Paulo deve vencer bem, inclusive, viu, Sormani? Amanhã tem a estreia do Pato, né? Tem a estreia também do Tietê. O Vitor Bueno deve começar o jogo no banco. Eu acho que o São Paulo vence, inclusive, com o gol do Pato na estreia. Como é que começa o jogo no banco? Sentado no banco. Começa a partida e o cara vai estar sentado no banco. Termo. Vai começar no banco. Vai começar o jogo no banco. Não, porque o jogador está fazendo parte da partida. Lógico que eu tô brincando, mano. Mas o cara vai começar o jogo no banco. É porque é um cara que provavelmente vai entrar, é isso? Marco. Não, mas o Sormani... Vou colocar você numa saia justa. Mas eu queria fazer um questionamento pro Marco, viu, Sormani? Com relação até a algo que muitas vezes aí a gente acaba deixando passar batido, mas o futebol está apresentando algumas mudanças na regra aí também. Muito boa. Isso do que você viu até agora, aí o que você curtiu, o que você não gostou? Hoje mesmo foi na CBF esse assunto lá da arbitragem, muita coisa boa. Vai ter o VAR no Campeonato Brasileiro, né? Uma coisa legal que eu achei, por exemplo, é a bola não precisar mais sair da área para pôr em jogo na bola parada. O goleiro pode tocar no tiro de meta ou numa falta. Então, aquilo era primeiro o cara já dava de propósito para repetir a jogada. Segundo, que abria muito o jogo e não saía jogando daqui de trás, né? Da parte mais ali, perto da pequena área e tal. Então, tocou a bola, saiu jogando rápido. Isso foi muito bom. Outra coisa importante é quando a bola bate no árbitro, ela para e a jogada prossegue. Qualquer coisa que bater na mão do atacante, mesmo que seja bola na mão, e dê vantagem a ele de fazer o gol, o seu companheiro, é falta.
Então acho que estão dinamizando bem aquela... O jogador poder sair quando ele for substituído, não pelo lado, de sair já pelo centro do gramado, sai por onde vai tentar retardar o jogo. Melhorou. Exato, então para não retardar o jogo, eu acho que aquelas coisas engessadas da FIFA na arbitragem, com a própria vinda do VAR e essas mudanças de dinâmica para o jogo se agilizar, eu acho que são muito boas. Marco, a saia justa é a seguinte, do Regino Brandão. Vai ver? Hoje é dia do goleiro. Sim. Ele quer que você escolha um. King, Poi, Valdir Pérez, Zete ou Rogério Ceni? Faltou o Gilmar nessa lista, que também foi um grande goleiro de São Paulo. Da sua época. Tá vendo? Você esqueceu do Gilmar. O Gilmar que é o gaúcho. Flamengo lá. Era do Internacional. Fez no São Paulo de 85 a quase 90. Foi medalha de prata nas Jogos Olímpicos de Los Angeles. Exatamente. Então nós temos, São Paulo teve grandes goleiros. Eu acho que o goleiro mais emblemático do São Paulo teve, claro, que é o Rogério Ceni, não dá para tirar. E talvez o melhor goleiro que São Paulo teve, no sentido de goleiro de chão, foi o Zete, né? De reposição teria sido o Gilmar. Juntando todos. Não, eu acho. Você não viu o King jogar, né? Ah, pô, tá louco. Não, mas o King, Piulim. Mas o meu pai falava muito. Meu pai também falava. Meu pai falava do King. Teve o Caxambu também. Caxambu. Tá vendo? A história de São Paulo a gente aprende, né? Quando não viu, aprende. Agora, rapidinho, falando de goleiro, só pra gente não perder. O Cuca, ontem a gente falava isso no debate final, tá querendo um goleiro pro São Paulo. Precisa de um goleiro hoje no São Paulo, Marco? Vamos lá. Quem é o reserva Jean do goleiro atual? O Jean, que pagaram 10 milhões, não foi, no Bahia? Esquece quanto pagar. Ah, não, tá. Acabei de Jean. Ele fala que no São Paulo é Jean. O Jean é uma promessa. Cabeça meio também, precisa melhorar, hein, Jean? Tá? Cabeça mais quente, né? E talvez não tenha. Imagine que machuca Mas você traria um para compor, então? Ou para dividir com... Não, para dividir. Não tem negócio de compor. Não. O futebol é competitivo, meu amigo. Traz lá e racha. Quem for melhor, joga. Não tem ficar protegendo um. Esse aqui é o teu reserva. O dia que você não estiver passando bem, ele joga. Não, vai pro pau. Vamos jogar. O melhor vai jogar. Eu tô perguntando isso porque é um investimento diferente. Então, né? Exato. O duro é pagar tão caro para ter dois. Exatamente. Mas hoje qualquer jogador é caro, custa caro. Então nessa linha eu traria um segundo goleiro, sim. Marco, o Darcy Júnior está dizendo, isso que é gostoso, imagina, para você isso deve ser demais. Sormani, fala pro Dr. Marco Aurélio que se o São Paulo não o quiser, ele será muito bem-vindo no Flamengo. Você sabe que o Horta fez isso. Eu já sonhei um pouco sobre isso, né? Porque você trabalhou no Santos. Trabalhei no Santos, trabalhei Curitiba, Guarani. Trabalhei no Guarani, trabalhei no Bragantino. Todos os lugares. Na época do Bragantino você trabalhou com o Parreira, né? Parreira e Vanderlei Luxemburgo. E o Luxemburgo também. Campeão paulista de 90, vice-campeão brasileiro de 91, campeão da Série B pelo Juventude em 94. Sei quem vai com aquela camisa emblemática do Bragantino. Pô, você sabe. Olha aqui, ó. Só tenho de goleiro. Fátima Caetano, o Marco tem que ser presidente do Galo. Pô, é legal, o Galo também acenou. Paulo Henrique Mendes, tem espaço para ele no Vasco. Bom, isso é a melhor notícia que eu posso receber, porque eu sempre, o amante do futebol, né, independente de eu ter a raiz são paulina, uma vez o presidente Samir, que eu tenho muita saudade do Santos, ele faleceu, né? Ele me perguntou uma época, porque nós nos reunimos ali para falar de futebol, e eu falei, o Santos precisa sair um pouco do inho, precisa melhorar isso, aquilo, tal. E ele falou, mas por que você fala tudo isso sobre o Santos? Porque o Santos é um time de todos, né? Quem não sonhou Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe? Quem não assistiu? Quem não viu? Quem não se deliciou com aquele futebol, né? Então o Santos é um clube que todos têm um certo carinho, né? Um carinho muito grande. Aí você vai para um Flamengo. Quem não admira uma torcida do Flamengo? Quem não vê a grandeza do Flamengo? Então são coisas que você se envolve pela tradição do clube, pelo tamanho, pela história. E nunca é feio dizer que você admira um clube desse. Os torcedores, às vezes, mais radicais, não gostam de ouvir isso. Você trabalharia no Corinthians ou no Palmeiras? Não trabalharia. Em respeito ao São Paulo, não trabalharia. Não trabalharia. Mas eu trabalharia no Flamengo, se me convidasse. Se o Santos chamasse de novo, você iria? Por que não? O Santos foi um clube que foi uma casa muito boa pra mim. O Guarani foi muito bom pra mim. No seu apartamento foi o dia que ele não morreu, você lembra? Lembro. Ele ia jogar Santos Esporte de noite. Isso mesmo. Lembra? Isso, lembro. Aí veio a notícia que ele tinha morrido. Sim, lembro sim. O dia que jogou Santos Esporte. Marco, só pra encerrar isso aqui, então, só pra deixar só uma coisa clara. A gente gosta de futebol.
Então se você tá na Fox aqui, amanhã alguém te chama para outro lugar, você vai querer fazer o melhor lá e nunca vai esquecer a Fox. Nunca vai esquecer outro lugar que te abrigou. Nunca vou esquecer o Curitiba, o Santos, o Bragantino, o Guarani, do Bertuzini. Você faz história nesses lugares, claro, né? E você tem paixão pelo que faz. Então mudar, às vezes, a camisa não é constranger. Agora, eu não constrangeria jamais a torcida de São Paulo trabalhando em Corinthians ou Palmeiras. Jamais, jamais. Claro. O Rico Maia está dizendo aqui, o programa é bom todos os dias, mas hoje com a presença do Dr. Marco Aurélio Cunha, está demais. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho, já que a gente mencionou o Santos, domingo o Santos viaja, vai a Porto Alegre, 11 horas da manhã, pegar o Grêmio, que para mim é um dos candidatos ao título desse campeonato.